Alô, vocês estão bem? Agora, nesse nosso segundo encontro, vamos analisar um pouco o aspecto ligado à urbanização. É um tema muito explorado em questões, não só do Enem, mas no Brasil inteiro. Quando nós, profissionais, temos a oportunidade de trabalhar com bancos de testes, podemos ver facilmente que o número de testes de geografia urbana é o predominante, é o que mais tem. Geografia humana, geografia urbana, mobilização, é o que mais aparece. E nessa aula, então, nós vamos ver um pouco a respeito de urbanização. Vamos lá? Além dos inúmeros eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel produzido pela indústria fordista promoveu, a partir dos anos 50, mudanças significativas no modelo de vida dos consumidores e também na habitação e nas cidades. Com a massificação do consumo dos bens modernos, dos eletroeletrônicos e também do automóvel, mudaram radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura e o conjunto do ambiente construído. Da ocupação do solo urbano até o interior da moradia, a transformação foi profunda. Uma das consequências das inovações tecnológicas das últimas décadas, que determinaram diferentes formas de uso e ocupação do espaço geográfico, é a instituição das chamadas cidades globais, que se caracterizam por possuírem o mesmo nível de influência no cenário mundial e também na habitação e nas cidades. Essa foi a alternativa considerada correta. Porém, no final dessa questão, eu vou fazer um comentário a respeito dessa alternativa que foi a correta. Fortalecerem os laços de cidadania e solidariedade entre os membros das diversas comunidades. Infelizmente, não. Existe um problema que ocorre nas cidades que vem a ser a massificação. As pessoas vão se isolando, apesar de viverem num contato muito grande uma com as outras, às vezes até se apertando dentro dos ônibus, né, superlotados, mas as pessoas vão ficando muito afastadas. Portanto, essa integração, infelizmente, não ocorre. Constituírem um passo importante para a diminuição das desigualdades sociais causadas pela polarização social e pela segregação urbana. Não, as desigualdades tendem até a aumentar nas grandes cidades. Muitas vezes nós podemos observar, e isso eu como professor, trabalhando com professores que têm as suas atividades em escolas de periferia, muitos dos alunos não conhecem o centro da cidade. Eles não têm nenhuma ideia do que seja o centro de uma cidade, o que seja um shopping. Então, essa desigualdade ela vai até mesmo se acentuando. Terem sido diretamente impactados pelo processo de internacionalização da economia desencadeado a partir do final dos anos 70. Não, nem todas as cidades foram impactadas dessa maneira. Está errado também essa alternativa. Terem sua origem diretamente relacionadas ao processo de colonização ocidental no século XIX. Não, também muitas cidades já tinham a sua importância, tinham a sua função de metrópole, como o caso de Paris, de Londres. Então está também errada essa alternativa. A alternativa é errada. Como eu tinha já afirmado, eu vou voltar à alternativa A dessa questão, porque ela tem um conceito de geografia urbana discutível. Veja o que ela diz. Possuir o mesmo nível de influência no cenário mundial. Bom, uma cidade global é uma cidade que ela exerce uma influência não somente na sua província ou mesmo só no seu país, mas ela tem empresas de grande porte, ela tem instituições internacionais, então ela tem uma grande importância para até mesmo um continente ou então para todos os continentes. Isso é uma cidade global. Porém, não se pode afirmar, como está na alternativa A, essa expressão, mesmo nível de influência. Aí não fica muito adequado isso, porque, sem dúvida, não dá para comparar o nível de influência de Nova York, como cidade global, com o nível de São Paulo.
as diferenças são grandes. A cidade de Frankfurt, na Alemanha, é uma cidade global. Não dá para comparar com a influência do Rio de Janeiro, que também é uma cidade global. Portanto, no meu entendimento, essa alternativa não foi muito bem elaborada, mas foi a alternativa considerada correta. Vamos para frente. Populações inteiras nas cidades na zona rural dispõem da parafernália digital global como fonte de educação e de formação cultural. Essa simultaneidade de cultura e informação eletrônica com as formas tradicionais e orais é um desafio que necessita ser discutido. A exposição via mídia eletrônica, com estilos e valores culturais de outras sociedades, pode inspirar apreço, mas também distorções e ressentimentos. Tanto quanto há necessidade de uma cultura tradicional de posse da educação letrada, também é necessário criar estratégias de alfabetização eletrônica, que passam a ser o grande canal de informação das culturas segmentadas no interior dos grandes centros urbanos e das zonas rurais. Um novo modelo de educação. Com base no texto e considerando os impactos culturais da difusão das tecnologias de informação no marco da globalização, depreende-se que, eu devo dizer a vocês que esse é um dos testes mais difíceis que eu vi nos últimos tempos. Todas as alternativas, elas apresentam sutilezas. Precisa ter um cuidado muito grande para avaliar todas elas, uma palavra ou então uma vírgula, porque ela realmente é bem difícil. Vamos lá. A ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural suscita o contato entre diferentes culturas e, ao mesmo tempo, traz a necessidade de reformular as concepções tradicionais de educação. No primeiro momento, dá a impressão que ela está afirmando algo de correto. Porém, perceba o começo da alternativa. A ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural. Fica errado, porque nós não temos, mesmo em nosso país, nós não temos essa disponibilidade desses meios eletrônicos nem em todas as cidades. Existem algumas concessionárias da telefonia brasileira que elas não estão presentes em todos os municípios. Nós não conseguimos acessar internet em todas as regiões. Então, essa ampla difusão, ela realmente torna a alternativa errada. A apropriação por parte de um grupo social de valores e ideias de outras culturas para benefício próprio é fonte de conflitos e ressentimentos. Nem sempre. Muitas vezes, esse grupo se apropria e aceita esses novos paradigmas normalmente. Então, nem sempre isso significa gerar conflitos ou ressentimentos. Ficou muito generalizado essa afirmativa, portanto, ela está incorreta. As mudanças sociais e culturais que acompanham o processo de globalização, ao mesmo tempo em que refletem a preponderância da cultura urbana, tornam obsoletas as formas de educação tradicionais próprias do meio rural. De maneira alguma. As formas tradicionais de educação, elas têm o seu espaço, elas são importantes. E nas áreas rurais, mais importantes ainda. Não se pode apagar, como se fosse com uma esponja, toda essa característica cultural tradicional impondo uma nova. Está errado. As populações nos grandes centros urbanos e no meio rural recorrem aos instrumentos e tecnologias de informação basicamente como meio de comunicação mútua e não os veem como fontes de educação e cultura. Sem dúvida. Você pode observar que a maioria das pessoas, elas estão com os seus celulares, mandando mensagens, os torpedos, ou ainda estão na internet, fazendo games, ou ainda se comunicando através de Facebook, etc. Mas você não observa com muita frequência as pessoas, principalmente em lugares públicos, estar utilizando esses meios de informação
procurando algo relacionado à educação, à cultura. E o que é pior, quando recorrem, tem uma esperança imediatista, clicar uma palavra e vir uma definição bastante simples e rápida e pronto, a sua dúvida no aspecto acadêmico foi resolvida. E isso nem sempre é assim, porque um dos problemas da mídia eletrônica é que nem sempre as páginas, as informações, elas têm fidúcia. Essa é correta. A intensificação do fluxo de comunicação por meios eletrônicos, características do processo de globalização, está dissociada do desenvolvimento social e cultural que ocorre no meio rural. Não, não está dissociado, não. Infelizmente, existe essa influência, e estou dizendo infelizmente porque, às vezes, no meio rural, a ânsia de chegar a esses meios de comunicação urbanos vai um pouco que mascarando os valores da sociedade rural, que são muito importantes também. Vamos para a questão de número 3. Aí nós temos um mapa do Brasil, onde você pode verificar através das cores, o cinza mais escuro, mais claro, a concentração populacional e principalmente relacionado ao PIB por habitante. Não esqueça que PIB é Produto Interno Bruto. Vamos lá. A partir do mapa apresentado, é possível inferir que nas últimas décadas do século XX registraram-se processos que resultaram em transformações na distribuição das atividades econômicas e da população sobre o território brasileiro, com reflexos no PIB por habitante. Assim, as desigualdades econômicas existentes entre as regiões brasileiras desapareceram, tendo em vista a modernização tecnológica e o crescimento vivido pelo país. A alternativa é errada. Você pode ver pelo mapa que existem diferenças da distribuição do PIB por habitante. Nós não podemos comparar um PIB de São Paulo, com todo o respeito, com o PIB do estado do Acre. Não é? Tem diferenças. Está errado. Os novos fluxos migratórios instaurados em direção ao norte e ao centro-oeste do país prejudicaram o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões, incapazes de atender o crescimento da demanda por postos de trabalho. Está errado. Essas duas regiões têm tido um grande crescimento econômico. O seu crescimento tem sido expressivo, não só mesmo somente pela instalação de Brasília, mas pela expansão da fronteira agrícola, pelas atividades industriais que se ampliaram com a implantação do Distrito Industrial de Manaus, a agroindústria desses estados, portanto, está errado. O Sudeste brasileiro deixou de ser a região com maior PIB industrial a partir do processo de desconcentração espacial do setor, em direção a outras regiões do país. Não é porque está ocorrendo uma descentralização das atividades industriais em nosso país que o Sudeste deixou de ser a locomotiva da economia brasileira. Ainda é a região que apresenta maior concentração de renda, maior concentração de atividades industriais, prestação de serviço, etc. O avanço da fronteira econômica sobre os estados da região Norte e Centro-Oeste resultou no desenvolvimento, na introdução de novas atividades econômicas, tanto nos setores primário e secundário, como no terciário. Sem dúvida, essa é a alternativa correta. Hoje nós temos, na região Centro-Oeste, pelo menos duas montadoras no estado de Goiás, a Hyundai e a Mitsubishi. Há anos atrás, essas regiões, a sua atividade estava ligada a beneficiamento de madeira e, além disso, curtumes e frigoríficos. Hoje não, tem grandes complexos industriais. Também nós vamos encontrar em Brasília que ela, aos poucos, vai deixando aquela subordinação ao aspecto da administração pública brasileira e começam a aparecer empresas prestadoras de serviço em outras áreas que estão se desligando dessa dependência da atividade econômica brasiliense em relação à administração pública.
A região norte é a mesma coisa. Hoje nós vemos a cidade de Manaus com distrito industrial, vemos também exploração de recursos minerais, vemos tecnologias sendo aplicadas no aspecto da agropecuária, portanto, esta alternativa ela é correta. O Nordeste tem vivido, ao contrário do restante do país, um período de retração econômica, como consequência da falta de investimentos no setor industrial com base na moderna tecnologia. Errado. O Nordeste tem tido um crescimento econômico expressivo, não só na agricultura, naquela região que na aula anterior eu comentei com vocês como sendo Mapitoba, mas também no litoral, que é a Zona da Mata, muito complexo industrial, o distrito industrial ao lado de Salvador, a área de Aratu, nós temos algumas montadoras nessa região. Nós temos todo o apoio a atividades extrativas de petróleo que são feitas em plataformas de vários estados dessa região. Nós temos ainda o crescimento da fruticultura no semiárido, com as canaletas do Rio São Francisco que atingem essas áreas. Então, está errado, está incorreto. Nós temos que deixar de lado essa imagem que o Nordeste ainda ele é pobre, atrasado e que está dependendo o tempo todo de verbas do governo federal. É uma área que tem tido crescimento. Teste 4. No período 750-338 a.C., a Grécia Antiga era composta por cidades-estado, como, por exemplo, Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes umas das outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. Perceba, aqui vai ser importante, que eram independentes umas das outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de todas as cidades-estado. No período 1200-1600 d.C., na parte da Amazônia brasileira, onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até 2.500 habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas havia roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas. Vejam, aqui eu coloquei o mapa político do Brasil e vamos identificar onde é que fica o Parque Nacional do Xingu. Por que estou querendo fazer isso? Porque a problemática da hidrelétrica de Belo Monte traz algumas questões referentes aos indígenas que vivem no Vale do Xingu, mas não no Parque Nacional do Xingu, que fica bem afastado da região, como você vai poder ver agora. Você tem aqui o mapa do Brasil. Vamos ampliar o estado de Mato Grosso. E aí, ampliado o estado, perceba, aqui é o Parque Nacional do Xingu. Portanto, está bem afastado da área onde está sendo construída a hidrelétrica de Belo Monte. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois as ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. Não está sendo falado nada em relação às cidades gregas. Então, está errado. As cidades do Xingu desenvolveram a democracia tal qual foi concebida em Tebas. Não foi. Está errado também. As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Percebem lá no texto da questão o que dizia? Dizia exatamente isto. Então, portanto, essa é a alternativa correta. Em questões, é comum aparecer isso, onde o professor elabora uma questão muito complexa, mas na alternativa ele coloca algo que está exatamente dentro do texto. Então é o caso que você tem que se fixar no texto e não tem como errar essa questão. Os povos do Xingu falavam uma mesma língua, tal como nas cidades e estados da Grécia. Não, até hoje
o número de línguas faladas no Xingu é muito grande. Está errado. As cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia como na Grécia. Não há nenhuma manifestação e nenhum indício no texto a respeito disso. Portanto, a alternativa ela está errada. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, avançar mais nos seus conhecimentos a respeito de urbanização. Você perceba que as questões elas são complexas, elas não ficam focadas apenas no único item da urbanização. Muito obrigado pela atenção e tenham uma boa prova. Obrigado.